Por quê? Porque é a primeira pergunta. A gente tem que começar sempre pelo porquê. Por que que as pessoas entram aqui na quarta-feira? Porque quarta-feira é o dia que mais vende e vende 50% das pessoas que entram na minha loja, elas compram. Né? Dados servem para isso, para serem questionados, não é torturados. Né? Eu já ouvi muito. Torture o dado, ele diz o que você quer. Não, não, não. Bem-vindos! Esse é o Down of Data, o seu programa de inteligência de dados. Eu sou o Sérgio Gaioto. E eu sou o João Critz. E hoje, em mais um programa, vamos falar de o que são dados qualitativos e quantitativos. E acreditem, tem uma grande diferença quando você compara um com o outro. Não vai me somar dados qualitativos. Mas antes que eu comece a embaralhar a cabeça de vocês, eu vou perguntar para o meu amigo Critz. Critz, fala um pouquinho pra gente aí o que é dados qualitativos e dados quantitativos na sua percepção. Então, dados qualitativos e quantitativos, né, tem uma grande diferença, né? Eu gosto de falar que eles são super complementares, na verdade, né? Então, tomar decisões usando os dois tipos de dados, para mim, é a forma certa da gente entender algo, né? Então, dados quantitativos são dados que medem exatamente resultados de algo ali, né? Então, são coisas que são fáceis da gente medir resultado. E geralmente eles são super estruturados e tal, né? Lembrando aqui do que a gente vem falando, né? Os dados quantitativos, eles são fáceis da gente comprovar coisas, né? Então, a gente usa para a gente comprovar em hipóteses, por exemplo, né? Quantitativamente a gente usa essas informações. E informações qualitativas, elas trazem uma percepção um pouco diferente, né? São informações que trazem o viés humano, o viés de opinião sobre alguma coisa. Então, vou dar um exemplo, assim, se você está navegando na internet, você participa de uma pesquisa que está lá, você vê filmes com frequência, aí vai estar lá, diariamente, semanalmente, tal. Né? Então, a gente vai contar as pessoas que veem diariamente, semanalmente, mensalmente filmes, né? Então, a gente tem uma informação quantitativa. E aí a pergunta e a segunda pergunta pode ser, você gostou do último filme que você viu, por exemplo, né? Então, aí fica uma coisa mais aberta, né? Geralmente, quando a gente fala de dados qualitativos, a gente fala de coisas, de respostas, enfim, de informações que são mais abertas, que as pessoas vão lá e falam, eu gostei, porque a edição do filme é muito legal, que os efeitos especiais, então a pessoa traz informações complementares às informações quantitativas. Então, além da gente saber que a pessoa vê filme, sei lá, diariamente, mensalmente, a gente entende o porquê que ela faz isso, né? O que ela gosta, né? Que tipo de público ela é. Então, eu acho que essas informações, elas são muito boas quando trabalhadas em conjunto. Então, quando você fala de qualitativo, você está dizendo o seguinte, é uma forma de coletar uma opinião de algo que você vai registrar não numericamente? É mais ou menos isso? Por exemplo, se eu perguntar quantos filmes você assistiu, é um quantitativo. Eu assisti 3 filmes. Né? E você gostou dos filmes? Eu gostei. Sim. Não gostei. Gostei mais ou menos. É mais ou menos isso que é o quantitativo, aquilo que você conta, e o qualitativo, aquilo que você qualifica? É correto falar que a gente qualifica o qualitativo? O qualitativo ajuda a gente a entender os porquês. Né? Então, por que você gostou do filme? Eu gostei do filme porque tem a direção de arte, a fotografia é muito legal. Eu gosto do país onde o filme foi gravado. Então, ele traz a parte qualitativa, ela traz um complemento às informações, um aprofundamento, na verdade. Né? Então, a gente consegue maiores detalhes daquele número que eu chamo que é o número mais duro, né, o quantitativo, não o número mais duro, a gente traz mais detalhes sobre aquela informação, né? Então, é muito bom para entender as pessoas, nossos clientes, enfim. Os dados qualitativos, eles servem para isso, né, para um maior aprofundamento. Eu fiquei interessado numa questão, né? Estava pensando aqui. Se o quantitativo é fácil de entender, né, porque você está falando de informações numéricas, que são passíveis de uma soma, de uma subtração, de uma divisão e assim por diante, é correto dizer que o mesmo se aplica para qualitativo? Você consegue somar qualitativo? Então, no fim das contas,
né? Quando a gente faz uma pesquisa qualitativa, a gente vai fazer um diagnóstico, enfim, um relatório, alguma coisa, a gente vai ter que reunir, agrupar informações, né? Então, por exemplo, quando a gente, pegando o exemplo do filme, né? A gente colocou um campo aberto ali para a pessoa, na nossa pesquisa, para a pessoa comentar sobre o porquê que ela gosta de assistir filmes e tal. Então, dentro dessas respostas que são abertas, a gente pode pegar e contabilizar algumas informações, né? Então, dessas pessoas, tantas pessoas têm um motivo tal que assiste filme. Outras pessoas gostam de fotografia, outros gostam daquele ator em específico, ou daquela atriz em específico, né? Então, no fim das contas, os dados quantitativos, a gente vai fazer somatórios e a gente vai sumarizar algumas coisas. Não quer dizer que a gente vai pegar com dados quantitativos e misturá-los, né? Então, a gente tem que usar como análises complementares, né, na verdade. Legal. Sabe por que eu te perguntei isso? E não é pegadinha, não. É muito comum no mundo corporativo você defender um projeto mais ou menos assim. Eu preciso fazer um investimento X para desenvolver uma solução para a companhia e essa solução vai trazer um valor qualitativo para a empresa. Vai aumentar a qualidade do atendimento. Vai aumentar a qualidade da percepção do cliente sobre a marca. Por isso que eu estou me perguntando, como é que você mede qualidade neste contexto? Né? Se é que eu estou pensando certo, são referenciais corretos quando você fala, eu vou entregar algo qualitativo como resultado? São corretos, sim. Né? Por quê? Porque a gente faz uma avaliação mesclada, né, de técnica. É a nossa hipótese, né? Vamos melhorar o atendimento. Se eu fizer esse projeto aqui, meu atendimento vai melhorar. Com certeza, a gente vai ter que analisar os dados do atendimento. Né? Então, os dados do atendimento terão alguns indicadores ali que são números quantitativos, que são os números que a gente vai usar para validar a nossa hipótese. O que de repente a gente pode pensar que é um indicador que nos sinaliza que a qualidade do atendimento melhorou. Vamos ver se o índice de contato com o nosso atendimento está aumentando ou diminuindo. Então, se está diminuindo, provavelmente, quando as pessoas entram em contato, a gente resolve o problema rapidamente e até ensina a pessoa a não ter o mesmo problema de novo. Que nota as pessoas estão dando para o nosso atendimento, né? Então, assim, quando a gente vai validando, né, a gente usa as hipóteses, né, e vai validando com dados quantitativos essas hipóteses. Né? Então, é o método que a gente tem que usar. Esse é o método correto, na verdade, né? Então, a validação de hipóteses, ela sempre vai ser por dados quantitativos. Porém, o resultado, né, que é da empresa, ele traz também um viés qualitativo, né? Então peraí. Então você está me dizendo a junção de método. Legal, então você está me dizendo o seguinte, eu posso considerar que, vou levar sim mais qualidade para a operação. Esse projeto vai ser mensurável qualitativamente. Então, a gente está dizendo que quando você usa qualitativamente, pensando na perspectiva estatística, uma condição ordinal ou nominal, você está falando que o ideal é você transformar isso num número, algo mensurável, algo quantitativo. Né? Por exemplo, o que é melhorar o atendimento? Será que é o tempo médio de atendimento? Será que é um cliente ligar menos com problemas, menos com dúvidas? Né? É mais ou menos nessa linha que você está colocando? É tipo isso, né? Por exemplo, porque é complexo medir algo qualitativo. Como que a gente mede felicidade, por exemplo? Excelente pergunta, não faço a menor ideia. É uma coisa muito difícil de medir, porque cada um tem um jeito de sentir esse sentimento, né? Felicidade é algo que a gente não consegue medir exatamente, né? Então, mas a gente procura alguns outros indícios, né? Categorias para a gente classificar e medir quantitativamente para dizer que, sei lá, uma pessoa está feliz usando o meu produto, né? Então, no fim do dia, a gente realmente tem que transformar em algumas coisas para medir quantitativamente, para poder defender a nossa hipótese, defender a nossa ideia, né? Muito do que você trouxe me remete à metodologia de pesquisa, qual e quant, né? É assim que chama também, certo? Legal. Isso. Legal. Que é muito usado em marketing, principalmente, né?
publicidade, né? Você disse que era publicitário, inclusive, e aí veio para o mundo de dados, que é essa maluquice, e tá tudo muito interligado, né? Mas você sabe que, estatisticamente falando, na perspectiva estatística, a gente tem um pouco mais de detalhamento sobre variáveis e não dados, né? Porque dados, eles são conjuntos, né? Fragmentos de informações sem contexto, que são coletados e registrados. A variável, na verdade, é uma condição de algo que você conseguiu absorver, coletar de uma população. Isso é uma variável. Então, quando você fala de dados qualitativos e quantitativos, na estatística você fala de variáveis qualitativas e quantitativas. E isso é interessante porque te traz uma forma diferente de olhar a informação. Te permite aplicar técnicas de mensuração, né? Por exemplo, uma variável quantitativa, ela pode ser separada em dois grupos, discretas e contínuas. O que é bem legal. Quando você fala discretas, são números simples. 1, 2, 3, idade, 43 anos, quantidade de carros, 3, número da sua casa, 12. Né? Então, isso são os números discretos. Né? Seria o quantitativo discreto. E tem os contínuos, que é aqueles que têm um segmento, geralmente tem um range, tem um intervalo, de 1 a 5 quilos, né? De 10 a 200. Então, é interessante quando você olha na perspectiva estatística, que muda um pouquinho, né? E isso traz riqueza, né? Isso já existem técnicas que nos guiam. Dentro lá do método científico que eu comentei também no episódio passado, onde você consegue aplicar análises exploratórias dentro das variáveis que são ordenadas, organizadas em um grande conjunto de dados, né? Aí, como que a gente chama hoje? A gente chama de dataset, aí tem suas variáveis. E é interessante que você pode criar novas variáveis. Então, você pode pegar uma variável, por exemplo, quarta-feira. Para você, quarta-feira é uma variável quantitativa ou qualitativa? Quarta-feira? Quantitativa. Quantitativa? Depende. Se você pegar a palavra quarta-feira, ela é qualitativa. Por quê? Porque ela é um termo. Ela não é passível de um cálculo direto, de algo que você consiga aplicar uma métrica, uma técnica determinística. Então, ela é qualitativa. E digo mais, ela pode ser qualitativa ordinal. Por que ordinal? Segunda, terça, quarta, quinta. Não obedece uma ordem? Não obedece uma sequência? Não fica claro pra você? Ordinal é de intervalo. Exato. É bem um intervalo, mas também pode caber. Vamos chegar nesse exemplo que você está colocando, que é legal. Mas imagina o seguinte, você olha lá, quarta-feira. Quando você se remete à quarta-feira, pensando na semana, o que você pensa imediatamente? Meio da semana. Pô, depois de amanhã é sexta-feira. Anteontem era segunda. Isso é quarta-feira. Então, é uma forma de você olhar uma variável. Ou seja, de modo qualitativo. Neste caso, ordinal. Porém, você falou muito bem. Pô, ela pode ser quantitativa. E pode. Essa é a beleza da estatística. E aí, galera, desculpa, eu sou apaixonado por esse negócio. Dados é sensacional. I love dados 100%. Então, quando você olha o exemplo que o Chris falou, não, quarta-feira pode ser uma variável quantitativa. E pode mesmo. Sabe como? Quando você olha esta quarta-feira, considerando quais são os dias passados dentro do mês. Por exemplo, hoje é dia 11. Então, amanhã será dia 12, que é uma quarta-feira. Olha só, a gente grava na terça-feira, tá, gente? Então, amanhã será uma quarta-feira. Passaram-se 12 dias. Olha que interessante. Ele pegou uma variável qualitativa ordinal, que segue uma ordem, ou que pode trazer a clareza de uma ordem, transformou em uma variável quantitativa discreta e disse, hoje passaram-se 11 dias dentro do mês. Né? E você pode, inclusive, pegar qual que é o dia dentro do ano, o famoso year to date. Então, é interessante você olhar que uma variável ela tem muitas perspectivas de análise, seja por aquilo que ela oferece diretamente, seja pelo contexto que ela é colocada, e, inclusive, que tipo de pergunta você faz, né? Porque a pergunta
ela ajuda muito a refletir sobre qual contexto você quer trabalhar, né? Por exemplo, a quarta-feira também, já que você transformou, hoje já se passaram 11 dias no mês de abril, acabamos de datar o episódio, passaram-se 11 dias no mês de abril, ou 12 dias no mês de abril, você também pode dizer que é uma quantitativa contínua, porque a gente pode falar que é o 11º dia do mês, né? Que também pode ser uma qualitativa ordinal. Então, o número, de acordo com a pergunta, né, a variável, de acordo com a pergunta, ela pode ser totalmente transformada. Tudo buscando o quê? Uma resposta. Então, é legal trazer para a galera aqui, Cris, o seguinte: mais do que falar de dados quantitativos e qualitativos, que a gente está entendendo também que na perspectiva da estatística você tem mais 4 outros tipos, né? Dentro do quantitativo você tem o discreto e o contínuo. E na qualitativa você tem lá o ordinal e o nominal. E o nominal pode ser queijo, pode ser uva, pode ser limão, pode ser amarelo. Então, é interessante que na estatística você tem esses 2 tipos de variáveis quantitativos, que estabelece-se em 2 grupos discretos e contínuos, e o qualitativo, em ordinal e nominal, o que traz a possibilidade de você, dentro de uma mesma análise, olhar por várias perspectivas como se fosse um cubo. Então, a sua pergunta é o que vai mover que tipo de técnica você aplica para análise daquela informação, tá? Então, é interessante a gente olhar que tem o dado quantitativo e qualitativo, muito aplicado, né, em metodologia de pesquisa, e tem as variáveis qualitativas e quantitativas. E aí, Cris, eu fico me perguntando, né, como é que a gente, além da publicidade, né, que você trouxe do marketing, que outro tipo de case você já viu uma aplicação de um dado qualitativo? Vocês verão, né, muito no dia a dia, gráficos que têm uma dimensão, como o Gaioto falou, uma dimensão lá por dias da semana, por dias do mês, dias úteis, né? Então, é muito comum isso no nosso dia a dia, quando a gente faz análises cíclicas, né? A gente quer medir um ciclo, né? Então, geralmente, quando você tem um produto tipo web, sei lá, eu tenho um marketplace, eu quero ver as vendas do meu marketplace, por exemplo, a gente começa a fazer no dia a dia análises da semana. Qual que é o melhor dia da semana? Segunda-feira. Por que segunda-feira é o melhor dia? Não sei, a pessoa passou o fim de semana inteiro lá pesquisando, comparando o preço, geralmente a pessoa compra na segunda, né? É uma hipótese, né, que a gente pode validar entrevistando as pessoas, perguntando por que você compra na segunda-feira. Então, esse tipo de análise de ciclos, eles são muito comuns no nosso dia a dia, né? E isso tem em qualquer produto, na verdade, né? Então, qualquer fluxo que você tenha num produto digital, você consegue ver, deveria, né, estar olhando esse comportamento de ciclos, né? Não só a parte ali dos dias da semana, né? Porque a gente começa a medir, por exemplo, quero ver qual que é o dia da semana que tem mais tráfego no meu produto, né? Então, você vai ter lá um gráfico ali com segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e ali a quantidade, né, de acessos que você tem dentro de cada dia. Depois eu quero ver o volume de vendas dentro de cada dia. Então, de novo, né, vai separar ali dentro dessa dimensão. É engraçado, né? Falar que uma dimensão é qualitativa é uma coisa que dá um nó no meu cérebro, assim, né? Porque ela vai estar num gráfico sendo medida quantitativamente. Essa dimensão aí que a gente está falando, né, de intervalo e ordinal, né? Por exemplo, faixas do ciclo educacional, pré-escola, fundamental, não sei o quê, também é uma dimensão que a gente pode medir ali quantitativamente, mas ela tem uma característica qualitativa, né? Então, acho que a aplicação é nisso, tá, Gaioto? A gente tenta, se você tem um produto digital, algo que você possa medir ciclo do fluxo da sua loja, enfim, se você conseguir medir quantas pessoas entram e saem da sua loja, sei lá, coisas desse tipo, você vai conseguir ter análises de ciclos, né? Então, é muito importante esse tipo de mescla, vamos dizer assim, de técnicas. Então, peraí, deixa eu pegar. Eu gostei disso aí. Eu achei legal que você trouxe agora
conceitos de eixo X e eixo Y, é isso? É isso aí. As pessoas vão ver as coisas nos gráficos aí, não vão? Pois é, né? Essa ideia. Vamos fazer um monte de gráfico. Aliás, é muito comum achar que a gente só faz gráfico, né? E, na verdade, o gráfico é mais um meio de você olhar a informação e tirar conclusões. Mas eu achei legal você trazer eixo X e Y. E aí, quando você trouxe, assim, pessoas que visitam minha loja, você poderia colocar no eixo Y a quantidade de pessoas e poderia colocar no eixo X os dias? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta? Segunda, exato. Então você começou a conciliar o uso, ou melhor, né, fazer uma pergunta, de novo. Você fez uma pergunta que é, na quarta-feira, quantas pessoas vêm à loja? É isso? Então você usou informação qualitativa para ajudar uma análise de um dado quantitativo e no fim você tem um resultado que te traz um quantitativo, certo? Certo. Caraca, isso é sensacional. E uma pergunta, se você está falando de quantidade de vezes, olha só que interessante, quantidade de vezes que um cliente visita uma loja, isso é apenas um número? Ou a gente pode um dia dizer em um próximo episódio que isso é uma métrica? Que é? Eu acho que é uma métrica, hein? Se você considera que uma unidade de medida é uma métrica, significa dizer que é uma métrica. Então é interessante que a gente estava falando, vamos só recapitular que é legal? O que são dados? Lá atrás a gente falou, né? Aí você trouxe a visão, eu trouxe a minha, molécula, célula, né? Fragmento da informação sem contexto. Aí a gente falou na sequência, né, de dados estruturados e não estruturados, né, que são aqueles de fácil acesso e difícil acesso, quando se fala de você fazer uma pesquisa, né, entendimento rápido, né? E agora a gente está falando de dados e variáveis quantitativas e qualitativas. Aí quando você pega esse bicho todo e junta, você começa a entender que aplicando outros conceitos, como por exemplo, contar algo dentro de um dia para uma finalidade, pode se tornar uma unidade de medida, certo? Que aí você tem um gráfico que te traz o que? Conclusões, certo? Com certeza, né? E o engraçado é isso, né? A gente vai ter uma primeira informação, qual é o dia da semana, que a gente tem mais visitas dentro da nossa loja. E aí o segundo passo é voltar ao qualitativo novamente e perguntar para a pessoa, por que você está vindo aqui? Qual é a razão? E é um ciclo vicioso isso, é um ciclo infinito. Aí, de novo, a gente vai chegar em dados quantitativos para ter uma nova hipótese que teremos que validar os porquês e o quanto. E isso se torna um ciclo infinito, né? Para quem quer desenvolver o seu negócio. Vou pegar seu exemplo e aplicar aqui nas nossas... De novo, né? Qual é o nosso objetivo hoje? Que são dados qualitativos e quantitativos e que são variáveis qualitativas e quantitativas. Vou pegar seu exemplo aqui. Então, quando você tem o dia da semana, segunda, terça, quarta e quinta, ela pode ser uma variável qualitativa ordinal. Olha que interessante, uma variável qualitativa ordinal. Aí você pega essa variável e guarda ela. Aí você pega uma outra variável quantitativa contínua, porque podem ser muitas, né? Que é o quê? A quantidade de visitas. Ou seja, você está guardando uma frequência, certo? Você está somando uma frequência. Você está, na verdade, capturando uma frequência. Então você tem uma variável quantitativa contínua, você tem uma variável qualitativa ordinal, e aí quando você junta isso tudo, você tem uma métrica, né, que é quantidade de vezes que clientes foram à loja na quarta-feira. Olha que interessante. Você pegou variáveis existentes. A partir daí você pode criar novas variáveis. Como que você pode criar novas variáveis? Você pode criar uma nova variável qualitativa, por exemplo, ordinal. Qual que é o dia da semana que tem o maior número de visitas? Você já criou o ranking. Primeiro, segundo, terceiro. Ou seja, você começa a enriquecer o seu conjunto de dados para uma análise, porque no fim do dia é isso que a gente quer fazer, a gente quer ajudar a galera a entender seus dados e o que esses dados falam de si mesmos e como responder as boas perguntas que a gente faz. Então você consegue criar um novo tipo de variável
qualitativa ordinal, que é o ranking. Você consegue também criar um outro tipo de variável, que é uma variável quantitativa, ligado a pessoas que entraram. Você pode ter mais uma condição, pessoas que visitaram e compraram. É verdade. Não é? Você pode analisar, ou seja, você cria mais um fator. Com base em quê? Em outro registro, que é a quantidade de compras versus a quantidade de pessoas que entraram. Não necessariamente você identificou a pessoa que fez, mas você identificou que um fluxo de pessoas, 100, por exemplo, 100 pessoas que entram, dá 100, 50 compram. Quando você ouve essa informação, que neste momento é totalmente quantitativo, que tipo de perguntas você começa a se fazer? Entram 100, compram 50. Por quê? Porque é a primeira pergunta. A gente tem que começar sempre pelo porquê. Por que que as pessoas entram aqui na quarta-feira? Porque quarta-feira é o dia que mais vende e vende 50% das pessoas que entram na minha loja, elas compram, né? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas. A abordagem qualitativa, ela serve para isso, porque aí eu vou entender. Eu venho aqui de quarta-feira... Agora você explodiu minha cabeça. Não, agora você explodiu minha cabeça. Peraí. Tá me dizendo, então, que essa pergunta por quê pode ajudar a gente a rever o processo e criar uma metodologia de pesquisa quali-quanti na loja. Na loja. Óbvio, né? E isso é super recomendado que a gente faça. Por quê? Porque isso ajuda a gente a entender que tipo de pessoa entra na minha loja, do que essa pessoa gosta, por que ela faz na quarta-feira, né? Dependendo do produto que eu vendo na minha loja, sei lá, quarta-feira é um dia de usar o meu produto e eu nem fazia nem ideia que as pessoas gostam de usar meu produto na quarta-feira, não sei. É tipo, sei lá, cinema, né? Cinema é mais barato lá na quarta-feira, lá e a pessoa vai tem mais frequência na quarta-feira. Então, assim, descobrir os porquês, o quantitativo dá o caminho para a gente gerar várias hipóteses, né? E aí eu vou descobrir que tipo de pessoa entra na minha loja, por que ela vai lá de quarta-feira, o que ela faz com o meu produto, né? E aí são informações que vão gerar novas variáveis, novas informações sobre o que acontece com o meu negócio, né? E isso, de novo, é uma roda, vai dar mais uma volta. E aí, cada vez que a gente vai descobrindo mais coisas sobre os nossos clientes, sobre as pessoas que estão lidando com o nosso produto ou serviço, mais a gente vai ter condição de aprimorar, pensando em loja, né? Pô, eu posso mudar o layout da minha loja, a ordem que os produtos estão dispostos ali, né? Então, muito se faz esse estudo de layout. Quando eu mudo a prateleira, igual no supermercado, vocês podem ver no supermercado que geralmente, de tempos em tempos, o supermercado muda de layout, né? Porque as pessoas estudam o fluxo de pessoas ali dentro, a disposição de produtos, né? E vão testando. Se eu mudo linha de produto X e coloco no outro lugar, né? O que acontece? Aumenta ou diminui as vendas. Então, dá a oportunidade da uma pessoa fazer diversos experimentos e aí, de novo, observar, entender, medindo, né? A gente observar, medir e entender, né? O que está acontecendo dentro do nosso universo aqui de negócio. Né? Então, você pegou os nossos dados quali-quanti. Você pegou as variáveis qualitativas e quantitativas, cruzou essas informações, gerou uma unidade de medida que a gente chama de métrica, que inclusive depois vai virar um indicador que a gente vai falar no futuro com vocês. O que é indicador? Essa Importante. Informação te trouxe uma clareza sobre precisamos, inclusive, agora coletar novas variáveis qualitativas com base numa metodologia de pesquisa. Estas variáveis qualitativas, que por sua vez têm um foco muito grande quantitativo, que te permite mensuração, tomada de decisão, te traz conhecimento de como melhorar, e ao invés de entrar 100 e 50 comprarem, entrarem 100 e 70 comprarem, 75 comprarem, o que obviamente mexe no ponteiro da receita imediatamente. Ou seja,
dados servem para isso, para serem questionados, não é torturados, né? Eu já ouvi muito. Não, torture o dado, ele diz o que você quer. Não, não, não. Você pergunta para o dado, lembrando que o dado tem emoção, já falou sobre isso. O dado não tem emoção, já falamos sobre isso. Então você não tortura, você pergunta para ele. As respostas, a emoção é nossa. Ele traz aquilo que é necessário, obviamente, quando bem perguntado. E aí você trouxe mais uma questão, né? Você trouxe, inclusive, a técnica do perguntar por quê. A primeira pergunta que você fez foi por quê, né? Não o quê, porque parece que ficou claro, pelo menos a gente vai chegar nesse ponto em algum momento, e nem o como, que não interessa ainda, porque a gente quer saber o porquê. Então, as perguntas movimentam o mundo e não as respostas. Porque as respostas, elas vêm de acordo com a pergunta. E não existe pergunta tola. Toda pergunta, ela faz sentido. O óbvio só é óbvio quando é dito. Cris, mais uma vez, muito obrigado, sensacional. Obrigado, galera, pela atenção. Obrigado aí por estar assistindo nossos episódios. Não esqueçam de deixar os comentários aí, né? Com assuntos que vocês querem que a gente comente, que a gente estude, que a gente fale aqui, né, no nosso programa. E é isso. Semana que vem tem mais aí, ó. Muito obrigado, galera. Cris, obrigado pela sua paciência, pela sua dedicação e a todos vocês por estar com a gente nessa jornada. Nosso objetivo é estar com vocês e apoiá-los no que for necessário. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Falou, Cleiton.